E hoje nós continuamos abordando o tema religião e saúde. Dessa vez, vamos conhecer a história, o testemunho de vida do padre Aníbal Gil Lopes, membro da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano. Ele que é formado em medicina e doutor em fisiologia de órgãos e sistemas. O sacerdote tem prestado importante contribuição humanista na discussão de temas de interesse na área da saúde. Inclusive participou da equipe que elaborou o novo Código de Ética Médica em 2009. Padre Aníbal, uma boa tarde, uma alegria a gente poder tê-lo aqui no programa Pai Eterno mais uma vez. Uma boa tarde, eu agradeço imensamente o seu convite e fico esperando as suas perguntas, não é? Padre, nós estamos vivendo aí essa semana, né? Nós estamos próximos do Dia Mundial do Enfermo e foi um desejo nosso de podermos falar das relações da igreja com os cuidados e a área da saúde. E o senhor conjuga essas duas realidades. Ontem nós falávamos com o Dom Antônio, hoje nós estamos falando com o senhor conjuga essas duas realidades, de médico de almas, mas também médico da medicina do corpo, do cuidado para com a realidade das pessoas, do corpo das pessoas. Eu pergunto para o senhor como é que se deu esse encontro dessas duas, poderíamos assim chamar de duas vocações, na vida do Padre Aníbal? Olha, é uma pergunta do tempo, não é? Mas é uma pergunta que vai além do tempo. Porque os chamados de Deus vêm da eternidade e são direcionados para a eternidade. É muito difícil nós compreendermos as nossas vocações. As nossas vocações, elas brotam dentro de nós como um chamado inequívoco através de sinais, às vezes, muito tênues. Raramente nós sabemos se estamos fazendo a vontade de Deus, mas certamente sempre nós podemos estar buscando fazer a vontade de Deus, na certeza de que aquilo que estivermos fazendo com o coração grande, aberto, generoso, pode de fato corresponder ao seu desejo. Então, eu acho que desde as minhas primeiras experiências religiosas, primeiríssimas experiências religiosas, eu sempre tive essa percepção de que Deus me amava, me escolhia e me enviava, mesmo sem saber exatamente para o quê. Mas esse sentimento de pertencimento a Deus, eu sou de Deus. Eu acabei sendo médico, eu diria, assim, um pouco sem saber o que eu estava fazendo. Já adolescente, o meu grande desejo seria uma vida monástica, uma vida contemplativa, uma vida religiosa, portanto, mas dentro de uma perspectiva muito do monaquismo. Isto desde os meus 14, 15 anos de idade. Todavia, quando eu contei para o meu pai em que eu desejava ir para o mosteiro, meu pai ouviu com muita paciência, ele era um homem extremamente sereno. Ele me disse, no final de tudo, ele me disse, olha, se você tiver algum problema, a gente procura um psiquiatra, não é? Mas enquanto você não tiver um diploma universitário, eu entendo que você não tenha a capacidade, a liberdade interior de fazer uma escolha dessas. Portanto, estude. No futuro, você escolhe o que você quiser. E eu fui fazer medicina um pouco instigado por uma de minhas irmãs. E eu confesso que eu não tinha a mínima ideia do que seria um curso de medicina. De tal modo que quando eu entrei na faculdade, os próprios nomes das disciplinas eram palavras que eu nunca tinha ouvido na vida, eu diria, não é? Mas o curso, para mim, foi sendo um descobrimento, um encantamento. E eu acho que a medicina, ela traz um elemento extremamente importante. Ela nos traz não só o privilégio de um conhecimento científico, mas ela nos traz este grande privilégio de conhecermos a intimidade do outro, de partilharmos a intimidade do outro. E, portanto, de podermos experimentar, compreender dimensões da vida
muito diferentes das nossas. Eu diria que o exercício da medicina provoca em nós um alargamento de consciência, um alargamento de compreensão do fenômeno humano, da pessoa. Perfeito. Quando eu tinha aí meus 20 anos de idade, saindo do Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu estudava, na USP de São Paulo, era um final de tarde e eu saí acompanhando uma professora de pediatria. E estávamos conversando, não me recordo exatamente sobre o quê, mas a conversa devia estar interessante e ela me disse: olha, eu estou indo atender uns doentes na periferia, você não quer ir comigo? Todo jovem estudante de medicina, quando se fala em atender doente, fica muito entusiasmado. E eu acabei indo com esta professora para a periferia de São Paulo, para a região do Butantã, sendo mais específico, e ela ia atender doentes, aquele era o primeiro dia, no porão de uma pequena capelinha. E eu fui naquele dia, voltei no segundo dia, ela me convidou, apareceu o padre, aquela era uma das capelas de uma paróquia grande, apareceu o padre que era um estrangeiro, era um irlandês, que falava muito mal português, e ele imediatamente conversou comigo, e naquela noite ainda ia ter um curso de noivos. Naquela época eu estava começando essas atividades preparatórias para a celebração do sacramento do matrimônio. Ele disse: venha, você dá aula para mim. Olha, em muito pouco tempo, eu acabei sendo o que fazia ser os sermões na missa dele, depois o que dava curso de batismo de matrimônio. Fui feito, certamente eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros ministros da Eucaristia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Haviam capelas onde ele não conseguia ir celebrar, e quando eu me vi, eu estava envolvido em um trabalho pastoral. Portanto, esses são os mistérios de Deus. Nunca tinha jamais passado na minha cabeça a ideia de eu ser um vigário, um pároco, trabalhando na pastoral, né, de uma periferia com o povo querido, amado e simples, não é? Padre então, Aníbal, o chamado de Deus é misterioso, a gente não conhece. Não, Nem entende. eu fico curioso porque são duas realidades que se encontram, mas que também se completam, né? Porque a medicina também é um sacerdócio e eu acredito que, sendo médico, talvez o senhor seja ainda mais padre, poderíamos assim afirmar, né? Porque conhece essas duas realidades, a do corpo e a do espírito. Sabe, padre, cada um de nós, padres, nós somos únicos, como todos nós, todas as pessoas. E nossas vocações são muito únicas. E Deus coloca ingredientes muito particulares em cada um de nós, que nos dá um perfil, eu diria, irrepetível, não é? Por quê? Porque Deus nos deseja para algumas coisas muito especiais. Todos nós temos um papel único na vida da comunidade da igreja. Então, certamente, sem o meu desejo, sem a minha consciência, a cada momento Deus foi me preparando para uma série de atividades que eu acabei tendo ao longo da vida. Eu já tenho quase 50 anos de padre, não é? E atividades que eu lhe garantiria, eu nunca teria escolhido. E até esse o motivo pela qual eu acredito que são verdadeiros chamados de Deus, porque não partiram de uma decisão, de uma escolha, de uma busca pessoal, mas representaram unicamente uma resposta imediata a coisas que foram acontecendo. Tem, por exemplo, logo que eu terminei o curso de medicina, eu já fazia iniciação científica e eu iniciei imediatamente uma pós-graduação. Me matriculei no mestrado. Antes de completar 2 anos, o meu orientador pediu que fosse transformado em uma matrícula para doutorado direto. E assim aconteceu. Eu terminei o curso em dezembro de 73 e eu defendi meu doutorado me inscrevi na pós-graduação em 74, não é? Na época que abriram as inscrições, por volta de março. E em 2 anos, eu já estava pedindo defesa de tese
e acabei defendendo o doutorado muito jovem, em 1976. Se o senhor me perguntar, o senhor escolheu isto? Eu diria que eu não. Mas os caminhos de Deus foram me oferecendo, colocando essas coisas na minha vida. Simultaneamente, durante toda a minha pós-graduação, eu já era paro. Eu acabei já os direitos de um diácono, mas eu era o ordinário de uma paróquia, tinha jurisdição. Ao mesmo tempo em que eu era paro. Padre Aníbal, nós estamos com um probleminha no sinal. Eu não mosteiro benedito. Alô? Alô, Padre Aníbal? Eu queria primeiro agradecer a participação do Padre Aníbal. Eu acho que ele ainda me ouve. Então nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, a gente volta com mais programa Pai Eterno.